Graças e paz, amados irmãos, tudo bem? Pastor Ronaldo, hoje 16 de agosto, mês de agosto, mês missionário, nós estamos trazendo temas referentes a missões, isso na igreja, né? Porque hoje nós queremos continuar o estudo de Hebreus capítulo 9. Nós queremos dar continuação, deixando muito claro aqui, bem claro, que nós iremos fazer parada onde julgarmos necessário, para não ficar muito conteúdo, ok? Então, quando julgarmos necessário, vamos fazer umas paradinhas. Mas que tudo seja para a maior glória, honra e louvor do nosso bom Deus, ok? Nós fizemos um comentário seguindo o organograma do reverendo Hernandes Dias Lopes. Você já sabe que nós estamos estudando o livro dele sobre a superioridade de Cristo, são comentários sobre o livro de Hebreus, ok? Então nós queremos dar continuação ao capítulo 9, para assim passarmos para o 10 subsequentemente, ok? Se der para concluirmos agora o capítulo 9, certamente nós iremos na próxima gravação trazer o capítulo 10. Mas por enquanto que isso não acontece, vamos seguindo aqui no 9, ok? Antes também de darmos início à continuação do estudo, eu quero pedir para que você não deixe de dar a sua curtida, seu like, né, como chamam, porque assim a plataforma do YouTube, por exemplo, irá entender que está bem assistido e eles, vou usar um termo meu, né, irradiam para mais gente estas gravações, né, o logaritmo vai entender isto. Então peço que você dê a sua curtida. Estava com alguns dias que eu não dizia, mas vou dizer novamente, é importante que você saiba desta verdade, para que assim você possa entender, porque eu insisto em trazer esses estudos, muitas vezes com muito conteúdo, muito tempo, 30 minutos, 40 minutos, 45. Eu acho que eu nunca passei disso, não. Se eu tiver passado é 1 minuto, 2 minutos a mais. Mas, queridos, eu não tenho intenção de me projetar, eu não tenho essa vocação. A minha vocação é levar a palavra de Deus a todas as pessoas, usando os meios comuns da atualidade. Um destes meios são as mídias sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, também o Kawaii, né? Se tiver mais alguma coisa, nós vamos mandar também. Para que a palavra de Deus possa ir mais longe, o mais longe possível. Mas nós não queremos aqui nos promover. Longe de mim, esse desejo não faz parte do meu coração. O que faz parte do meu coração é levar o estudo, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus às pessoas, né? Aos que já são cristãos, e buscarmos estudar de uma forma mais profunda a palavra de Deus. Mas nunca aqui me projetar, me promover, não, eu não tenho esta vocação, né? O que Deus me chamou foi para levar a palavra de Deus, tá bom? Somente isso, nada mais do que isso, né? Esses desejos de vaidade, vaidosos, desculpem, né, os que entenderem assim que eu os estou chamando vaidosos, que eu não estou, né? Mas como vaidade eu não tenho esse interesse. Eu busco ser uma pessoa simples, como Deus pôs no meu coração, e eu levo a sério, ok? Mas vamos lá, antes de darmos continuação ao estudo, vamos orar um pouco aqui,
pedindo a Deus a compreensão na palavra dele, entendermos a palavra dele. Oremos. Senhor, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos guie nesse estudo, neste maravilhoso estudo desta carta de Hebreus, aos Hebreus, para que venhamos entender qual é a tua vontade na nossa vida, como chamados por ti à vida de santidade. Retira do nosso coração tudo que nos impede a comunhão contigo e de compreendermos a tua vontade. Retira, Senhor, alguma coisa que atrapalhe, desejos espúrios, alguma coisa dessa natureza que porventura venha a existir. Coloca, Senhor, no nosso coração aquilo que é de mais belo, que é a vontade de aprendermos a tua palavra. Te pedimos para isto também, Senhor, o teu discernimento. No nome de Jesus, tudo que provém da carne, que o Senhor possa retirar do nosso coração. E assim entendermos a tua palavra, no nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aqueles conhecidos e os não conhecidos, os que foram praticados por conhecimento ou por ignorância. Retira do nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, nós estudamos os primeiros 14 versículos, que aqui o autor aos Hebreus, ele coloca, ele faz questão de escrever que os ritos, as ofertas, os sacrifícios mosaicos, todos eles foram imperfeitos e ineficazes. Nós entendemos que os ritos, as ofertas, os sacrifícios, tudo isso daqui, da lei mosaica, eram sombra, como o próprio livro dos Hebreus fala. Que por sinal, esta sombra deixa de ser sombra e se torna real na pessoa de Jesus, que se encarna, toma a natureza humana sobre si. A natureza divina nunca deixou de existir, e assim há uma justa posição, se tornando uma só natureza, a divina e a humana. Então Cristo, assim, tudo aquilo que era sombra, que falava do que viria a acontecer através dele, passa então a acontecer. Ele torna não mais sombra, mas presença. Os ritos falavam do sacrifício, os ritos falavam do perdão, Os ritos eram imperfeitos porque eram feitos com animais. Os animais, como os cordeiros, que a cada ano era sacrificado no templo, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para ofertar, aspergindo nos umbrais do templo, do tabernáculo, Tudo isso daí aconteceu na pessoa de Jesus, porque apontava para ele. Jesus tornou-se aquele que ofertou a si próprio. Ele é a oferta. Ele é o cordeiro, por sinal João, eu sempre trago essa palavra, que João vai dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus é este Cordeiro. Ele se coloca diante dos sacrifícios, deixando com que fosse morto, derrama o seu sangue, que era sem mancha, sem pecado, ele era sem mancha, sem pecado, tomando antes do sacrifício sobre si, como fala o profeta Isaías, né? Os nossos pecados todos foram parar em Jesus. Como o pastor Ronaldo, meu irmão, isso daí quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos entender melhor. Teremos até, quem sabe, a oportunidade de perguntar ao autor desta maravilhosa história, o próprio Deus. Mas, por enquanto, vamos aceitar aquilo que a Bíblia nos ensina e que com certeza são verdades. Porque Deus, nosso Deus, não é um Deus de mentira. Ao contrário, Ele abomina a mentira. Então, razão dos ritos, das ofertas e sacrifícios mosaicos da lei serem imperfeitos, porque sacerdotes por natureza morriam, eram homens como nós somos homens. O sumo sacerdote era homem, assim como nós somos homens, e se torna perfeito em Jesus, porque ele ofertou a si mesmo seu corpo para derramar o seu sangue, para nos lavar, nos perdoar e aplacar a ira de Deus que estava sobre toda a descendência de Adão. Ok? Então, este comentário que eu faço agora, eu já fiz algumas vezes para dar continuação ao que nós viemos fazendo até agora e queremos continuar, ok? Se nós já lemos até o 14, vamos ler do 15 em diante, do livro de Hebreus, capítulo 9. Esteja atento, continua conosco, que nós vamos continuar. Do 15 em diante diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àquele que tem sido chamado. Porque onde há testamento, é necessário que se intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e as aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, continuando, tem aqui a epígrafe antes do versículo 23 do capítulo 9. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Esta é a epígrafe que está. No 23 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem
com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais são sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Até aqui. Como vocês podem ver, nós não fizemos o comentário, né? Mas aqui o estudo passado trata deste assunto, da aliança, a primeira aliança. Por que a primeira aliança não foi eficaz? Porque a primeira aliança não foi perfeita. Não foi perfeito por essa questão. Mas mesmo assim Cristo veio como a oferta para que assim se cumprisse nele aquela aliança que Deus fizera lá com Adão e Eva, com Abraão, né? Com Moisés, né? Deus fez a aliança com o seu povo. Só que esta aliança, ela não foi a aliança, eu vou chamar por conta própria, né? A aliança prática de Jesus, mas a teórica, porque falava daquilo que haveria de acontecer de forma prática, que era Jesus ofertar a si mesmo, né? Para que assim a primeira aliança tivesse completado o seu papel pedagógico, ok? Então a primeira aliança, e talvez aí você esteja perguntando, mas as alianças não são eternas? Todas elas foram eternas, mas tiveram seu papel, seu tempo, né? Teve a sua finalidade, a finalidade de chegar ao fim daquele papel pedagógico, para se introduzir a nova e eterna aliança, feita agora por Jesus. Por quê? Porque aquela primeira aliança, cuja era bem pedagógica, como nós falamos aqui, ela chegou à conclusão dela, né? Foi concluída na pessoa de Jesus, porque falava de Jesus. Os sacrifícios falavam de Jesus, do que Jesus iria fazer na cruz, lá no Calvário, e assim foi concretizado na pessoa de Jesus. Quando o autor vai dizer que elas eram ineficazes, ou foi ineficaz, perdão, era no sentido de que esta aliança era feita com animais. Os sacerdotes eram homens também pecadores, que ofertavam pelo pecado. Os sacerdotes são sacerdotes, que ofertavam em favor, né, do perdão dos pecados do povo, mas também de si. Já a nova aliança de Jesus, que é chamada nova aliança no sangue dele, ela é plena, porque primeiro, Jesus não tem pecado. Segundo, Jesus, enquanto que a primeira aliança se entrava no templo terrestre, né, no tabernáculo terrestre, Jesus entrou no tabernáculo eterno, que não fora, como diz o autor de Hebreus, não fora feito por mãos humanas. É a morada eterna de Deus, o próprio Deus.
que fez o seu próprio tabernáculo, e Jesus ele entra nesse tabernáculo eterno, onde está o Pai, através da oferta da vida dele lá na cruz, lá no Calvário. Ok? Então é nesse sentido. Saibam que a primeira aliança ela foi concretizada plenamente na pessoa de Jesus, porque falava de Jesus. Agora a nova aliança, e eu faço questão de frisar aqui o que 1 Coríntios 11, lá no versículo 23, ele fala, né? Eu gosto muito de enfatizar, né? 1 Coríntios 11, eu estou aqui, por sinal, abrindo, para que a gente venha entender. No capítulo 11, ele vai dizer assim, preste bem atenção, né? Lá no versículo 25, que é sobre a ceia do Senhor. Ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beber, em memória de mim. Então esta nova aliança é a aliança eterna de Jesus. É ele que vai morrer com a finalidade de aplacar a ira de Deus que estava sobre a descendência de Adão. Ok? No sentido pedagógico, a primeira aliança encerrou-se. A segunda aliança, no sangue de Jesus, ela se inicia com a morte dele e a entrada dele no tabernáculo eterno do Pai. Ok? Nós paramos aqui. Nós fizemos aqui vários comentários, baseados nos comentários que o Hernandes faz sobre a questão do templo, onde ele traz aqui como era o tabernáculo cujo Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai. Ele recebe de Deus a orientação de como deveria ser o tabernáculo, né? O pátio, né? O lugar santo, onde os sacerdotes estavam recebendo as ofertas, o Santo dos Santos, onde feito sacrifício, o sumo sacerdote entrava com uma bacia de bronze com sangue para aspergir sobre o altar, né? Nós fizemos esses comentários todos. É só você voltar no vídeo anterior, ok? No início. Mas agora vamos dar continuação ao que ele coloca aqui. E lembrando que se for necessário darmos uma parada para continuarmos depois, nós assim iremos fazer. Eu vou continuar aqui na parada onde diz assim, Augusto Nicodemos diz que o Espírito Santo queria dar a entender 4 coisas sobre, né, o que nós estávamos falando. 1. O caminho do santo lugar não havia ainda se manifestado, versículo 8, no capítulo 9. 2. Aqueles sacrifícios eram incompletos. Acabamos de novamente falar o porquê. Eram homens, pecadores, que ofertavam sangue de animais, né? Pelo pecado do povo, mas também pelos seus. Jesus não, ele não tem. 3. Aquela ordenança eram apenas externas, lá no versículo 10 do capítulo 9. E 4. Aquelas coisas eram provisórias, a parte 10b, versículo 10, parte B. Raymond Brown corretamente sintetiza esses 10 primeiros versículos, afirmando que os rituais do tabernáculo terrestre ofereciam um acesso limitado
uma purificação parcial e um perdão limitado. Vejamos esses 3 pontos a seguir. É aqui, a partir daqui, que nós vamos continuar seguindo. Versos 6 e 7. Vejamos esses 3 pontos a seguir. Em primeiro lugar, um acesso limitado. Naquele tempo, o caminho para o santuário não estava aberto a todo o povo. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo, e somente um sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Uma grossa cortina separava o lugar santo dos santos. O caminho que levava à presença de Deus ainda não estava aberto durante a época da antiga aliança, verso 8, no capítulo 9. Em Cristo, porém, o caminho foi aberto a todos, nos versos 19 e 20 do capítulo 10, que nós iremos estudar depois. Quando Jesus morreu na cruz, no Calvário, a cortina do templo se rasgou de cima para baixo. Você pode olhar Mateus capítulo 27, versículo 51, Marcos 15, versículo 38. O fato de a cortina ter sido rasgada significa que a separação entre Deus e o homem havia terminado. O tempo do acesso limitado acabou para sempre. Donald Guthrie explica essa realidade da seguinte maneira: a despeito de todo o esplendor dos móveis do tabernáculo, a adoração segundo a ordem levítica era severamente limitada. Os israelitas não podiam aproximar-se diretamente, devia vir alguém de seus representantes, no caso sacerdotes. Mesmo assim, somente um deles pôde entrar anualmente no Santo dos Santos. A via de acesso certamente não estava aberta, conforme mais tarde veio a estar através de Cristo. Um breve comentário, aqui a respeito do que nós estamos dizendo. Esse estudo é longo, viu? Mas vale a pena. É que, meus queridos irmãos em Cristo, lembre-se, tudo aquilo lá da lei de Moisés apontava para o que iria acontecer em Jesus. Não é que a primeira aliança não tivesse valor, tinha um valor, mas era um valor pedagógico, porque apontava para Jesus, que iria cumprir plenamente tudo aquilo falava do sacrifício de Jesus. Tudo. Na antiga aliança, somente os sacerdotes entravam no lugar santo, e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Com Jesus, quando ele realiza o sacrifício pleno e perfeito de si mesmo, aplacando a ira de Deus sobre nós, ou seja, acalmando, nos tornando agora vistos por Deus, não em nós mesmos, mas na pessoa de Jesus, cuja fomos enxertados nele, como diz Paulo aos Romanos. Agora a história é diferente. Quando a Bíblia diz que quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo de cima a baixo, ali tem um valor eterno e significativo para o povo de Deus. Porque antes alguns eram sacerdotes, apenas os da tribo de Levi, da tribo de Arão, E agora o eterno, que foi, ali há uma prefiguração de Cristo, o sumo sacerdote que foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele assume sobre si aquilo que o Antigo Testamento falava dele. Se antes era imperfeito porque era feito com sangue de animais, agora o sangue de Jesus foi aceito pelo Pai. Foi aceito pelo Pai. E agora, o véu do templo, tendo rasgado de alto a baixo,
Não existe mais somente os sacerdotes da época de Levi, né? Da tribo de Levi, os levitas, né? Os araônicos, né? Agora todos nós nos tornamos sacerdotes, como bem diz Pedro, mas vós sois raça eleita, sacerdotes de Deus vivo, né? Tem um valor imenso, imensurável, né? Porque agora todos nós que por Cristo, por meio do batismo, né, nos tornamos sacerdotes do Deus vivo. Eu, por exemplo, se antes nós precisávamos de um sacerdote para derramar sangue, pedindo perdão a Deus, agora eu sou, pela escolha de Deus, um sacerdote que posso orar pedindo perdão a Deus dos meus pecados, né? Posso apresentar-me diante dele, né? Para que assim apresente a minha oração a ele e ele perdoa os meus pecados. Desculpa, estou coçando bem aqui o olho porque hoje está irritado. Então, tem esse peso. Então, hoje tem um grande peso, né? Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 é assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então hoje nós somos sacerdotes do Deus eterno por natureza. Não a nossa velha natureza, mas a nova natureza, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando assim que agora, não apenas eles, os sacerdotes da antiga aliança, mas nós da nova aliança, nós temos possibilidade de entrar no lugar santo, e santo dos santos onde Deus está, através de nossas orações, de nosso pensamento, de nossa oferta de si mesmo ao Eterno. Ok? E ele continua, em segundo lugar, uma purificação parcial, versos 8 e 9. Diz assim: os ritos e os rituais do tabernáculo não podiam lidar de forma plena com o pecado, nem trazer plena purificação ao pecador. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com sangue para oferecer sacrifício por si pelos pecados de ignorância do povo. Mas não havia sacrifício para os pecados deliberados, nem purificação para a consciência. Tudo o que a velha aliança podia fazer, isso não trazia ajuda para o homem no ponto em que ele mais desesperadamente precisava de ajuda, ou seja, em sua consciência. A nova aliança, entretanto, trouxe a purificação para a nossa consciência. Está lá no verso 14, que diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ok? Então tem esse aspecto positivo, esta nova aliança. E eu vou parar por aqui, né? Vou dar uma paradinha por aqui, porque na próxima semana nós iremos, se Deus assim nos permitir, continuar, ok? Iremos continuar dos versos
6, 7 e 10. Queremos continuar. Tá bom? O estudo é extenso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Este sábado 16, eu quero dedicar as nossas orações. Eu peço que você também ore pela família do reverendo Aramios Salazar, pastor da Igreja Presbiteriana, ali daquela região do Montese. Que Deus possa consolar a esposa e filhos, aos membros da igreja, porque Deus o chamou hoje. Há um bom tempo ele vinha lutando bravamente contra um problema de saúde, câncer, mas Deus achou por bem recrutá-lo no dia de hoje, já para a eternidade. Então peço a vocês também oração pelo reverendo, não pelo reverendo Aramios, porque ele está já nos braços do Senhor, né? Já está na presença de Deus vivo, mas pela família que está enlutada, as pessoas que eram próximas a ele, que eu amava, um grande pastor de referência, né? Aqui nos itens de 80, 90, na época, muito amigo, eu me lembro muito bem, lá em Baturité, ele algumas vezes acompanhou o pastor Raimundo Vieira Rosa, que também, de saudosa memória, já se encontra também na presença de Deus há um bom tempo, já há alguns anos. Então conheço Aramios já há um bom tempo, reverendo Aramios. Gente muito boa, muito alegre quando encontrava a gente, né? Mas que Deus achou por bem levá-lo, amenizar a dor dele, né? As dores da doença, para agora estar na presença de Deus. Deus enxugou as lágrimas de seus olhos e com certeza agora ele está na presença de Deus. Mas por tudo que Deus seja louvado. Lembrando que amanhã, irmãos, nós teremos 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite o culto de adoração ao Eterno, ao Trino Senhor. Estará conosco pregando o nosso amigo, irmão em Cristo, pastor cooperador Ivan Matos. Espero vocês lá, às 18h30 inicia o culto. Que Deus seja louvado.